Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a franque-maçonaria. Para tanto, nós vamos nos basear na obra de Santiago Valente Camp sobre as sociedades secretas, né? O Camp é um espanhol, nasceu em Barcelona no século passado, no século XIX, desculpe, e morreu no início do século XX. Essa obra é uma obra muito interessante, nunca foi publicada no Brasil, porque ela faz uma abordagem sobre sociedades secretas e iniciáticas do Oriente e do Ocidente. Sobretudo tendo em vista que o Valente Camp foi um jornalista, escritor, um poeta, um editor e um sociólogo e político espanhol. Foi ligado ao Partido Socialista, né? Então ele vai apresentar uma perspectiva muito interessante da esquerda, né, sobre a franque-maçonaria. Essa obra é uma obra muito volumosa, são 2 volumes. O primeiro volume tem quase 1000 páginas e o segundo volume, idem. Então é um levantamento com farta documentação bibliográfica. É realmente uma obra de fôlego, né? Então eu vou pegar aqui o volume 2, né, na parte que diz respeito à franque-maçonaria, e ele faz uma introdução, antes dele entrar na origem, digamos, da franque-maçonaria, que é uma coisa a maçonaria francesa, depois nós teremos o surgimento da maçonaria na Inglaterra, né? Digamos assim, são as 2 grandes linhas, né? Então, é interessante esse posicionamento sobre a maçonaria. E ele faz uma introdução para, de certa forma, mostrar o espírito da época, o espírito mental. Porque quando nós vamos estudar história, evidentemente que o espírito da época é algo que tem que ser considerado, né? Como é que era a mentalidade naquele momento? Então não adianta nós analisarmos a história com o contexto histórico que existe hoje. A gente precisa de recuar e tentar entender a mentalidade. Então ele coloca dizendo que o espírito humano, no século XVI, havia dado com a reforma um primeiro passo no sentido de caminhar em direção a uma liberdade, né? Segundo uma lei eterna de progresso, havia de ir avançando até chegar a uma completa emancipação da inteligência. E como todos os dias do Renascimento, aquele movimento que tomou conta das nações civilizadas da Europa se propunha a remoçar a Europa, que é tida por ele como uma sociedade envelhecida, não é? Então o humanismo foi uma corrente nova, trouxe uma nova liberdade de pensamento que, partindo da Inglaterra e da França, ele irradiou pelos demais países do velho continente. Então há uma corrente nova que tenderá a apagar, né, ou a anular as preocupações e as hipóteses que haviam invadido o campo da ciência, né? Evidentemente, quando ele começa colocando a coisa dessa forma, o que ele está dizendo é que a partir do século XVI, e veja, o que é o século XVI? É 1500 e pouco. Qual era a importância da Inglaterra e da França naquela altura? Zero. Nenhuma. Então veja como é um cara do século XIX falando do século XVI. Quer dizer, aqui ele já tem uma leitura,
né, sobre o momento, né, e, evidentemente, uma grande crítica em relação ao modelo cultural e ao modelo mental da Europa. É isso que eu venho falando por diversas vezes. Os movimentos revolucionários que emergiram a partir do século XVIII, e com as sociedades secretas e iniciáticas, e linhas de maçonaria, Illuminatis e tudo o que você quiser. É preciso entender o que era a mentalidade da época, não é? E o que foi rompido e qual era a proposta nova. Então, de saída, nós temos aqui que o autor, né, o Santiago, ele considera que a Europa daquele momento era uma Europa atrasada. Então, que esses ventos que já estavam vindo da Inglaterra e da França é uma corrente que veio aprofundar, né? Então, a Inglaterra, depois de lutas muito sangrentas, político-religiosas, ela cria um Estado constitucional, né? Onde a chamada ordem vai ser dada por intermédio do equilíbrio dos poderes públicos. Isso aqui é uma colocação muito importante, porque a ideia de ordem, naquela altura, tinha como referencial axiológico o cosmos, Deus, o céu. Então, essas lutas que vão acontecendo são lutas que vão, digamos, desligando a transcendência do mundo físico, né? Então, você tem uma concepção de um mundo, de um universo que tinha um princípio divino, esse princípio passa a ser atacado, o mundo é regido por leis feitas por homens, conservadas por homens. Então, existe uma concepção de uma construção de um universo, de um modelo antigo de mundo, que está sendo transladado. Mas não translada, não muda só o conceito de universo. Muda o conceito de natureza, muda o conceito de ser humano, muda o conceito de espírito humano, muda o conceito de instituições. Tá claro? A alteração é radical. Você passa do céu em direção à Terra. Evidentemente que essa mudança, dada a profundidade dela, ela não foi feita aos socalcos, né, num golpe. Ela levou séculos. Mas o que nós temos que ver é que a ideia que está sendo posta em causa aqui é exatamente um modelo de mundo espiritual, né? E o que está sendo construído? Está sendo construído um modelo de mundo em que é preciso descartar a espiritualidade, fomentar o progresso, a ciência, dominar o conhecimento da natureza, o conhecimento do universo, separar a igreja e o Estado, evidentemente tendo algum grau de tolerância religiosa, né? E tudo isso tem que impactar a sociedade no sentido de trazer isto para que seja consumido, né? Então, sobre esse aspecto, aí sim, nós temos, digamos, personagens dentro da Inglaterra, intelectuais, e dentro da França, como Locke, por exemplo, né, na Inglaterra, em que você tem um tipo de idealismo em que ele é pregado, né? Tolan, por exemplo, ele se pronunciava contra o cristianismo dogmático, né? Ele rechaçava toda a ideia de cristianismo histórico. Então, Rousseau, Voltaire, Diderot, todos os outros espíritos foram os primeiros a implantar
o novo regime, esse regime voltado à matéria, não é? E no ordenamento da vida, constituindo um edifício do chamado livre pensamento, né? Onde o espírito, ou o que eles vão chamar de espírito, que já não tem ligação com a palavra espírito que havia, como ela é entendida num sentido tradicional e nem num sentido religioso, né? Porque esse espírito, como houve um conceito muito grande que se fez a partir da alteração do conceito de ser humano, eu já fiz programa sobre isso, a modificação é radical. Então, embora as palavras permaneçam as mesmas, o entendimento que se tem sobre elas, o conceito que se tem sobre elas, é completamente diferente, né? Então, evidentemente que a gente tem um movimento que está acontecendo no campo religioso, no campo científico, no campo das universidades, no campo político, né? E nós vamos ter também um movimento de emancipação dentro de associações secretas, sociedades secretas, né? E iniciáticas, onde, sobre o amparo dessas novas liberdades que estão sendo, digamos, pleiteadas, sobre a perspectiva de um outro Estado, sobre a ideia de fins humanitários, de uma difusão de um tipo de fraternidade. Fraternidade não é caridade, tá? A virtude da caridade é uma coisa, a fraternidade ou os fins humanitários enquanto ação sociopolítica são coisas completamente diferentes, né? Então, é preciso criar um arcabouço intelectual, social, um arcabouço de classes que investissem seriamente contra essa ideia de um mundo espiritual, né? De um mundo divino, e os conceitos que se tem em relação a isso, e ao mesmo tempo que mudam esses conceitos, isso vai mexer em tudo. Você mexe nas classes sociais, você mexe na forma de comércio, você mexe na economia, a reestruturação em geral, tá certo? A reestruturação, ela não é só uma reestruturação no campo da tradição, da cultura, da religião, né? Então, a religião que havia sido um santuário, inclusive com um impacto na composição da sociedade, na organização da sociedade, na ordem da sociedade, uma vez que você investe contra aquilo, você destrói todo esse terreno, né? E evidentemente, você propõe um novo ser humano. Bem, então, isso é um cenário que nós não podemos perder de vista, tá? A franque-maçonaria, ela vai surgir, ela vai se desenvolver com uma completa independência da Igreja e do Estado, né? Então é preciso entender isso. Não obstante as perseguições de que foram objetos os seus membros, né? Portugal, por exemplo, perseguiu muito, a Espanha perseguiu muito as seitas e as sociedades secretas, né? Então, esse é um primeiro ponto. Essas sociedades, elas nascem à margem do poder político e do poder religioso. Algumas nações europeias vão tolerar essas sociedades, outras não. Mas, de uma forma geral, quando aquele movimento emerge, elas são malquistas, tá? Como em quase todos os organismos que se propõem fins coletivos. Então, a entidade que começou sendo um modesto núcleo constituído por iniciados que sentiam entusiasmos pelos seus ideais, chegou a ser uma força social poderosa
que contou com milhões de adeptos em todos os continentes. As tentativas de dissolução da francmaçonaria foram muitas, mas quase sempre infrutíferas, porque a associação foi se expandindo de uma forma subterrânea, em diferentes lugares, né? E os seus membros, na medida em que eles estavam também engajados, cada um ocupava um cargo, um posto, etc. Então você tem um bombardeamento da própria estrutura do mundo naquela altura. Esses indivíduos exerciam uma influência de ordem moral, né, nos seus núcleos, nos seus locais, e isso foi favorecendo o desenvolvimento daquilo que vem a ser tido como as ideias libertadoras. Ideias libertadoras de quê? Né? Quando você fala que o indivíduo está preso, ele está preso a quem? E ele vai se libertar do quê? Então, ser uma pessoa, ser um ser humano, viver numa sociedade em que os valores de tradição, de família, de Deus são considerados, isto era considerado atraso. É preciso entender o que está em pauta, né? Então, num aspecto educativo, em algumas nações, como na França, a francmaçonaria foi um palanque muito poderoso para conseguir a laicização do ensino. Também, na esfera daquilo que vai ser tido como uma solidariedade social, né, ela teve um impacto e ela difundiu um conceito e uma prática de mútuo apoio com um critério mais amplo e mais humano, né, do que aquele critério que era encontrado dentro das confissões religiosas, porque cada religião tem um critério que é aplicado dentro dele. Ele tem uma cosmovisão, né? No campo filosófico, a francmaçonaria ela teve uma visão muito clara do sentido da vida, harmonizando o conceito da dignidade com um altruísmo piedoso, né? Então, o programa que ela propunha sempre tinha um elo muito forte com um fim cultural. Então, é importante entender que as sociedades secretas, a francmaçonaria, ela tem um objetivo claro de modificação da cultura. Tá? Evidentemente que é aquela coisa, existe uma linguagem, existem termos que você pode estar lendo a palavra fraternidade. Mas uma coisa é a palavra fraternidade falada pela igreja ou pelo Estado. Outra coisa é uma fraternidade falada dentro da francmaçonaria. Então, não se pode, repito, sob o peso de se incorrer em anacronismos e em erros absolutamente grotescos, achar que essa palavra, por ser a mesma palavra, ela está se referindo à mesma coisa. Não está, né? Evidentemente que os movimentos que aconteceram, não só no Renascimento, bem como na Revolução Francesa, têm aspectos muito positivos, alguns aspectos, né? E tem aspectos extremamente negativos. Até para a gente conceituar, né, ou entender o que foi uma situação positiva, como proposta, como praxis concreta, e o que foi uma situação negativa, é preciso entender a mentalidade, né? Então, a francmaçonaria, por exemplo, vem a ser uma das organizações
que vão socorrer as mulheres que haviam perdido os seus maridos, né, por alguma razão. Então, isso foi, digamos, num momento em que nós estamos diante de uma sociedade patriarcal, né, havia um abuso, sim, não se pode tergiversar com isso. Era a época, era o contexto da época, não adianta passar panos quentes, evidentemente que há muita falácia, há muita mentira, mas havia sim um preconceito muito grande, um abuso muito grande em relação à estrutura. E evidentemente, em razão dessa realidade, quando você vem com uma estrutura que propõe, digamos, uma proteção, né, que está fora da curva do momento, aquilo passa a ter uma adesão grande, né? Então, muitas reivindicações sociais, políticas, que depois vai se debitar erroneamente aos movimentos de esquerda, né? Isso surge dentro das sociedades secretas. Essa questão em relação às mulheres é um deles. Aquilo constitui um timbre positivo, né? um selo positivo, uma propaganda positiva dentro dessas reivindicações, já diante de um Estado que estava sendo modificado, né? Você já insere aqui uma ideia de luta de classe, porque a ideia de luta de classe também é uma ideia que era propugnada pelas sociedades secretas, pela francmaçonaria também, né? Então você tem a possibilidade da convivência de burgueses e de proletários. Veja bem, burgueses e proletários. Você não está falando da nobreza. A nobreza aqui já é descartada, porque você muda o status, né? Aquele vínculo da nobreza que tem um vínculo religioso, isso passa a ser completamente descartado. Então, quando se fala em luta de classe, que luta de classe é essa? Você tem uma elite que ocupa um poder, e você tem uma outra elite, que é burguesa, que é mercantil, né, que tem dinheiro, mas ela não ocupa o poder. É muito simples de entender isso. Olha, caros ouvintes, até hoje na Inglaterra é assim, hein? Inglaterra do século XXI, né? Na Inglaterra, que tem uma liberdade econômica e de ascensão interessante. Entretanto, você ascende economicamente, cientificamente na Inglaterra até um determinado nível. De um ponto em diante, se você não fizer parte da nobreza, você não entra mais. Isso é um fato, né? Muito bem, imagina isso espalhado pela Europa inteira. Um sujeito, porque o fato da pessoa ser rica não significa que ela tenha poder. O poder nem sempre está atrelado ao dinheiro, tá? É preciso entender isso. Então, quando a ideia de luta de classes naquela época, ela ia além do dinheiro. O burguês, ele tinha dinheiro, e às vezes mais dinheiro do que o nobre, mas ele não tinha o poder. Então, essa luta de classe visava a troca do poder, não é alternância, hein? É a troca. Então, você tira uma elite que está no poder e introduz uma outra elite. O problema é exatamente essa mudança, né? Porque quando você tira uma elite e introduz uma outra elite, aquela outra elite, exatamente pela condição diferenciada dela de elite, ela passa a oprimir quem está embaixo. Isso é muito simples de entender, né? E é quase que próprio do ser humano. O cara, enquanto ele está embaixo, enquanto ele não tem poder, ele luta para chegar lá. Quando ele chega lá, ele começa a fazer a mesma coisa que aquele que ele tirou fazia, né? Então, os vínculos que uniam os franco-maçons ao período, por exemplo, de florescimento do romantismo, era, de uma parte, você tem um desejo nobre de se livrar das preocupações, né?
sociais, culturais, da fome, enfim, de melhorar a vida, e de outra de elaborar um tipo de sistema social que tivesse um anelo cordial, uma utilidade comum, que fosse uma fraternidade. Isso é uma coisa muito interessante, porque você fala, isso pode ser algo positivo. Sim, isso é um dos aspectos positivos da mudança. Agora, como funcionaria essa ideia de fraternidade? Né? Idealmente falando, a proposta é interessante. Porque se você tem, digamos, meia dúzia de gente que é rica, você não tem educação, você não tem para todo mundo, você não tem saúde, você não tem uma série de coisas, e não tinha mesmo. Então, a reivindicação dessas coisas que passam a vir, elas existem e elas se consolidam porque de fato não havia. Não havia hospital para todo mundo, não havia escola para todo mundo, não havia transporte para todo mundo, não havia. Né? Não havia direitos, um sistema legal que contemplasse, então houve muitas conquistas. Não se pode negar essas conquistas. Né? Agora, a construção dessa utilidade comum, num primeiro momento, ela se dá sobre uma premissa e de um momento seguinte, ela passa a se dar em torno do poder. Porque vai acontecer aquela situação, o sujeito chegou lá, ele tomou o poder, ele não quer sair dele, ele não quer ceder. Então, reconstituir o passado, no caso da francmaçonaria, né, que é uma instituição muito poderosa, é uma tarefa dificílima, uma tarefa árdua, né? Tem muitos segredos em que ela está rodeada, e evidentemente, somente quem pertence a essas associações e a determinados graus tem envolvimento dela. Né? Então, o olhar que se pode ter é sempre um olhar de fora. É um olhar daquele que não é iniciado. Mesmo este olhar de fora, ele permite que se entenda, né, a forma de atuação e o propósito, pelo menos ventilado ao propósito externo. Porque, evidentemente, nos estudos sérios, ninguém há de ser tolo, e eu não me enquadro, né, nesse critério de tolice. Uma coisa é o que a associação, a francmaçonaria, deixa publicar, né, como sendo seus objetivos visíveis. Outra coisa é não pensar que ela não tem objetivos invisíveis. Então, se ela verbalizou aquilo, escreveu, aquilo é o que pode ser falado, que pode vir ao público, né, ao exotérico do seu meio. Mas ela tem um esoterismo interno, no sentido de que ela tem um conhecimento, ela tem um propósito que o vulgo não sabe. Então, dentro daquilo que é um propósito veiculado, ela tem um propósito claramente veiculado de interferência na cultura e de criação de uma cultura, e de manipulação cultural. E ela tem um propósito muito firme de domínio espiritual. Né? Então, os estudos relativos a isso têm várias linhas e várias frentes em que isso pode ser abordado. Então, a história da francmaçonaria como instituição é obscura. Né? Então, e obscuro também acaba sendo, digamos, determinar o seu princípio básico. Porque aquilo, pelo menos no meu entendimento, aquilo que está colocado, que pode ser acessado pelo profano, que está escrito em livro, inclusive, não é
o propósito real. Né? Então, curiosamente, mas aqui tem um outro aspecto. Veja que o aspecto exterior é o aspecto que pode ser apresentado. Para os seus afiliados, ela foi considerada como um instrumento que foi comparado ao que significa a igreja nas religiões cristãs. Novamente a mentalidade. Qual era a mentalidade da época? Era uma mentalidade em que você estava investindo contra a igreja romana. E surge uma sociedade secreta cujo discurso, um dos discursos, é exatamente se apresentar como uma nova igreja. Né? Porque o postulado primordial dela é perene, ela é eterna. Ela foi criada na noite dos tempos. Ela é anterior à própria igreja de Roma, ela é anterior ao judaísmo, ela é anterior ao mundo muçulmano, ela é anterior ao Egito, ela é anterior a tudo. Isso significa que quando a francmaçonaria se auto-intitula e postula este histórico de antiguidade, onde ela é anterior a todas as religiões do mundo, conhecido naquela altura, veja que essa interioridade a coloca acima de todas as religiões do mundo. Ou seja, ela é a religião. O que vem depois são fraudes, são aspectos menores que devem ser obedientes a ela, que é o aspecto maior. Né? Então, esse postulado de que ela é um instrumento, que é um tipo de igreja, é a verdadeira igreja. Então você tem aqui implícito uma outra ideia de bem. Tá certo? Bem no sentido o bem, o bom e o belo. Aqui no entendimento filosófico e no entendimento teológico e ontológico. Então esse postulado perene faz com que a gente tenha um outro sentido de bem, um outro sentido de entendimento do ser humano, das paixões mesquinhas, um outro entendimento de império, de governo ou de Estado. Ela tem uma concepção, digamos, otimista, porque ela está voltada para uma finalidade altruísta, né? Muito vaga, muito difusa. Ela coloca o indivíduo em contato com o sentimento da religiosidade, que se manifesta de uma forma muito intensa, né? Porque, segundo eles têm uma devoção sincera, e quem pertence às religiões tradicionais não tem fé e nenhuma devoção sincera. Veja que só isso aqui daria panos para manga, né? Então, eles colocam que a devoção, o fervor na oração, é uma predisposição essencialmente franco-maçônica. E o espírito religioso que produz esse estado é puramente franco-maçônico. Olha até onde a franco-maçonaria vai. Né? Isso está escrito nos livros de história da franco-maçonaria. Como, por exemplo, o livro do Gould, R.F. Gould. Né? Na doutrina que expõe o Gould, por exemplo, ele estabelece que a alma e o eu, né, ou o eu, aqui ele fala que a alma é o eu. Já tem uma mutação aqui enorme. A alma é o eu, propriamente dito. Então, na alma existe um ponto de interseção e de origem de todas as energias somáticas e psicológicas, reunindo as duas tendências fundamentais e em constante oposição, que é o sentimento individual e o egoísmo, e o ideal religioso,
que é sempre em si mesmo muito bom. Então, a tendência à religiosidade é um fenômeno coletivo. E ela se ampara na personalidade individual em conjunto. Então, a piedade e o bem e a consideração da vida sobrenatural constituem um substrato psicológico. O espírito de associação ou de fraternidade que eles vão propor, portanto, surge como um impulso quase que físico, dirigido a alcançar uma comunidade concreta, cultural. Mas essa comunidade ela tem que gozar de uma visão de mundo transcendental. Então, veja, isso tudo é para dizer que os maçons são espiritualmente diferenciados, fisicamente diferenciados de tudo aquilo que existe. Desta sorte, esses vínculos, o afeto dos maçons, dos homens, dos chefes de família, a relação deles com a família, a relação deles com o Estado, a relação deles com a empresa, a relação deles com a sociedade, a relação deles é a perfeita relação que pode vir a existir. Então não há, sobre a linguagem da francmaçonaria, um mundo fora dela. E este mundo que existe está errado. Então, a francmaçonaria ela não traz só uma proposta iniciática. Porque é preciso discernir, e no Brasil confunde-se muito, a gente tem modelos de sociedades, de ordens iniciáticas, aliás, cujo objetivo é transformar o indivíduo, fazer ele renascer a partir dele mesmo. Isso é uma coisa. As sociedades secretas, quando elas são iniciáticas, elas pegam, digamos, este conceito de uma ordem iniciática, só que ela é uma sociedade iniciática, ela não é uma ordem. Só que esta iniciação tem um objetivo fora da pessoa. Aliás, a pessoa inicia e, digamos, adquire uma mutação, ela altera a sua estrutura de pensamento, ela altera a sua estrutura de comportamento, ela adquire um segundo corpo mítico-científico, vamos falar dessa forma, cria um segundo corpo, sobre o corpo, cria uma segunda mente, cria um segundo tudo. A iniciação faz florescer algo. Só que este algo, no caso das sociedades secretas, iniciáticas, este indivíduo reformado sobre si mesmo, ele tem que ir para o mundo, modificar o mundo. Modificar concretamente. Então, a sociedade secreta, iniciática, ela tem um objetivo claro de alteração da sociedade como linha de ponta. É como um produto. Ela está preparando um produto, aquele produto tem que chegar na sociedade e ele tem que modificar a sociedade. É um projeto. Entende? É um projeto. As ordens iniciáticas, o indivíduo vai lá, ele faz a iniciação. Evidentemente, quando ele vem para o mundo, você pegar qualquer mestre, ele vem para o mundo, ele não tem intenção, ele está fazendo uma pregação, evidentemente, ele está trazendo a palavra dele dentro do entendimento daquela coisa. Mas ele não tem uma finalidade específica de alterar a vida social. Veja que, por exemplo, fazendo um paralelo, quando o Osho sai da Índia e vai para os Estados Unidos, os maiores problemas que o Osho terá nos Estados Unidos não é aquela
lambança sexual que ele faz. Porque ele fez aquilo ali já vinha da Índia. Não foi aquilo que criou problema para ele dentro dos Estados Unidos. Né? Aquela perversão sexual. Eu particularmente acho que todo indivíduo que se apresenta como um guru e que é um pervertido sexual, embora ele esteja falando de espiritualidade, ele está imerso na mais absoluta materialidade, na vulgarização. Não há como você conciliar pervertidos sexuais. Isso não existe. Né? Então, há um decoro, há uma regra que você não infringe ela. Mas voltando, no caso do Osho, o que vai pegar? Ele, de um determinado momento em diante, como ele não dava conta de lidar com o sexo ali, era um mecanismo de uso de poder e de relação social que você vai tecendo. Né? De um momento em diante, ele passou a conspirar contra o modelo republicano americano. Os Estados Unidos, de fato, funcionam como uma república. Os estados têm legislações diferentes, você pode formar cidades. É um contexto completamente diferente que no Brasil não existe. Muito bem, ele vai para aquela cidade lá do interior e ele passa a querer ser dono da cidade. Ele passa a conspirar contra a cidade. Ele quer assumir a prefeitura da cidade, botar a gente lá dentro. Bom, quando a coisa entrou por esse ponto, aí começou a chamar a atenção. E, evidentemente, junto com isso vem desvio de verba, não pagamento de impostos, vem toda aquela coisa que o cara vai se encalacrando de tal forma que vai chegar um momento que você vê que aquele desfecho não tende a ser bom. Não é? Porque o sujeito procura, cava, tanto buraco em redor de si que ele próprio se encalacra. Então, no caso específico do Osho, nós temos um indivíduo que cria uma iniciação, não é? Você entra ali dentro e aquilo tem como objetivo transformar o mundo lá fora. Ipso facto. Veja, ele não foi o único que criou isso. A doutrina franco-maçônica propunha isso. Então você entra, faz a sua... embora a maçonaria pregava um moralismo, isso seja dito, diferentemente do Osho. Mas eu estou dizendo que, fazendo um paralelo entre associações iniciáticas, em que você tem um objetivo de ir lá para fora e para a sociedade, mudar a sociedade mesmo, moldando-a para o seu modo de ser. E tudo que não se ajustar ao seu modo de ser, você tem a obrigação de aniquilar, de destruir. Os processos culturais são feitos onde cada indivíduo tem um entendimento específico. Mas a partir do momento que você entra com um entendimento e que a sua atuação dentro da sociedade tem como objetivo destruir a sociedade, tem alguma coisa errada no processo. E no seu entendimento. Porque a cultura e a sociedade não pode ser um processo de manipulação de um grupo. É simples assim. Então a doutrina franco-maçônica, né, ela tinha um ideal normativo, ela tinha um ideal de Estado, ela tinha um ideal de família, ela tinha um ideal de religião, ela tinha um ideal de associacionismo, né? Ela se imbuía de uma missão, né? Ela levava aquilo para dentro da vida corporativa, ela dizia que ia combater a miséria, erradicar a miséria, que a miséria era um produto do egoísmo. Então, a doutrina franco-maçônica, ela tem um guarda-chuva amplo. Né? Agora, ela não vai excluir dos seus crentes a imposição de um propósito de domínio espiritual. Isso é um ponto fundamental de entendimento. Então, a franco-maçonaria, ela assinalou-se a si mesma a função de ser uma grande comunidade de homens que aspiram a conquistar os fins inerentes a uma perfeição, o propósito de conhecer o verdadeiro e o belo,
e de converter em hábito, em exercício, as ações sem recompensa. Ou seja, ela tem, digamos, propaga pelo menos a ideia da realização de um ideal de bondade. Isso é o que você vê externamente. Só que quando você vai entender essa propositura, não é? De um modo mais profundo, você vê que essa propositura de um ideal de bondade é um aspecto muito fracionado dessa imposição de um domínio espiritual. Então, ela é uma entidade iniciática, com uma clara atuação cívico-moral, cultural, né? Que tem como bandeira exterminar tudo aquilo que não estiver dentro dos cânones dela, né? Então nós vamos ficando por aqui. Eu pretendo continuar mais uma aula ou duas sobre esse tema. Vamos falar também rapidamente sobre a maçonaria inglesa, para a gente poder ficar com, digamos, um risco, né? um naquinho assim de visão sobre um aspecto que eu acho importante, sobre o qual eu venho ressaltando há muito tempo, né? Porque existe até um discurso na historiografia que a maçonaria não teve tanta influência no mundo. Ora, isso é uma mentira. Ou que os maçons, deve-se debitar a ação dos maçons e não da maçonaria, as ações dentro da derrubada e dos golpes e das revoluções. Isso é outra mentira enorme, uma conversa mole para boi dormir, porque a maçonaria em si ela tem uma intenção. E é a partir desta intenção e deste grande guarda-chuva que os seus associados trazem para o campo pessoal a missão que é da maçonaria. Eles não têm uma missão pessoal, eles têm uma missão maçônica. Não tem como dizer. É igual falar que a maçonaria não teve nada a ver com a independência brasileira. Ela teve tudo a ver com a independência brasileira. O imperador era maçom, a maior parte da elite que fez o golpe era maçom, as lojas estavam envolvidas, os jornais maçônicos estavam envolvidos, empresários políticos, oligarquia maçônica. Como que isso não tem a ver? Quer dizer, existe um projeto, então é preciso entender o que o projeto está combatendo. Quer dizer, qual era a mentalidade da época e qual é a mentalidade que essas ordens e associações iniciáticas, sociedades secretas iniciáticas estão propondo. Mas é de um cinismo enorme, de um anacronismo maior ainda, dizer que a maçonaria não tem projeto, seja ela inglesa, francesa, tanto faz. E dizer, portanto, tirar o libelo, né, reacionário dessas organizações, independentemente das diferenças que elas possam ter. Elas tinham objetivos em comum, todos eles convergentes. Então não é o membro que tem um objetivo, não é o maçom isolado. O objetivo dele é o mesmo objetivo da maçonaria. Ele é um iniciado, na condição de iniciado, ele tem que cumprir aquela agenda. É simples assim. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.